Aliás, sobre esse assunto, tem mais entrevista ao vivo aqui no Radar. Nós conversamos com o professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, que faz a gentileza de nos atender nesta segunda-feira. Professor, bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Com toda essa polêmica, que a gente vem acompanhando dos penduricários, desses questionamentos, desses salários altíssimos, em que a gente percebe que quanto mais se pesquisa sobre os salários, mais se percebe que temos furos e goteiras em relação ao teto constitucional. Por que a determinação do ministro pode não ser cumprida nesse caso do Rio de Janeiro, professor? Não está funcionando, como o Sidney falou, pode não estar funcionando em outras regiões também. Mas precisa funcionar. Boa tarde, Roberta, Sidney e a todos que nos acompanham aqui no SBT News. Veja, é porque esse assunto, Roberta, ele já vem de longa data, ele não é um tema recente na história do Brasil. A Constituição de 88, quando promulgada lá no dia 5 de outubro de 88, ela já tinha estabelecido, no seu inciso 11 do artigo 37, um limite para a remuneração dos cargos públicos. E esse limite sempre foi o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o Brasil, nós sabemos, é terra em que muitas vezes a lei não se cumpre, começou-se a pagar a outros títulos verbas acima do limite, e a Emenda Constitucional 19 de 1998, ela resolveu estabelecer uma nova redação, um pouco mais densa, para definir o que seria o teto constitucional. Descumprido de novo. Veio a Emenda Constitucional número 41, em 2003, e fez uma relação de casos, uma redação longa, analítica, Roberta, no inciso 11. O inciso 11 se tornou uma verdadeira poesia de Camões, de tão grande, exatamente para não se deixar a possibilidade de se exceder o teto constitucional. Isso em 2003. Pois bem, continuou-se a pagar mais do que o limite a título de verba indenizatória. E aqui, para concluir, Roberta, é preciso dizer, verba indenizatória tem que ser paga, sim, mas não se pode pagar sob a rubrica de verba indenizatória o que não é verba indenizatória. E é assim que a matéria chegou agora ao Supremo Tribunal Federal, muito controvertida, porque uma emenda constitucional agora, recentemente, a 135, estabeleceu novos limites e disse que só depois de uma lei nacional, editada pelo Congresso Nacional, definindo o que é verba indenizatória ou não, é que se poderá continuar a pagar essas verbas a esses títulos. E ainda assim, órgãos do Ministério Público e da magistratura continuaram a descumprir. Então, agora o ministro Gilmar Mendes, já que a matéria está sub júdice no Supremo Tribunal Federal, ele estabeleceu uma pá de cal dizendo aquele órgão, aquele ramo do Ministério Público, aquela Procuradoria-Geral, aquele Tribunal de Justiça Regional Federal que estiver pagando acima do que o Supremo Tribunal Federal determinou em suspensão que não se pague, certamente recairá sob a constrição da Suprema Corte. Então é nesse estágio que nós estamos, Roberta. Mas o que entra em verbas indenizatórias hoje, professor? Por que essa dificuldade de entendimento? O que falta nas determinações dos ministros e na determinação de Gilmar Mendes para fechar essas brechas? Veja, Roberta, até para uma pessoa que não seja da área do direito, para quem não tem a ciência do direito, ainda assim é fácil entender. Verba indenizatória é tão somente aquela compensação pelo que se retirou do servidor. Eu vou te dar um exemplo. Aquele servidor público que teve que fazer uma viagem sob o serviço público, para cumprimento de determinação do serviço público. Mas ele custeou o próprio hotel, ele custeou a passagem aérea e eventual gasolina, combustível para transporte de automóvel. Ora, ele fará jus à indenização do serviço público pelo dispêndio que ele teve, um dispêndio pessoal. Ou então um caso mais grave. Imagina que a lei preveja uma gratificação para um determinado servidor público que exerce uma determinada função. Mas a administração pública não estava pagando aquela indenização. Ele judicializa, ele propõe uma ação judicial e o Poder Judiciário diz que aquele servidor tinha direito à indenização e manda pagar aquela verba remuneratória retroativa aos últimos 2 anos. Ora, isso é verba indenizatória. Indenizar significa deixar indene, sanar um dano causado. Agora, convencionar rubricas de pagamento
que não tem nenhuma natureza indenizatória, sob o título ressarcitório para justificar um excesso ao teto constitucional, ora, isso, Roberto, é descumprimento da norma constitucional. Isso é subtração de dinheiro do erário. E é natural que agora se esteja esperando o que a emenda constitucional 135 determinou, que o Congresso edite uma lei nacional dizendo minudentemente, para não haver mais erro de interpretação, o que é verba indenizatória, o que não tem natureza indenizatória e sim remuneratória. Isso é fundamental que venha. E o Supremo está dizendo, enquanto essa lei nacional não vier, essas verbas não poderão ser pagas. Sidney Rezende chega na conversa também. Sidney. Doutor Gustavo Sampaio, duas observações. Eu estou aqui a manhã inteira, muito tranquilo, não fui importunado com nada, mas tem um mosquito aqui que está circulando. Acho que o tema, não sei porquê, não está cheirando bem, né? Eu não quero nem cansado, nem um telespectador, mas eu vou ter que citar aqui. Olha, os senhores da Justiça têm, senhores e senhoras, né? Têm acesso à venda de férias e folgas, auxílio moradia, auxílio saúde, auxílio pré-escolar, adicional noturno, horas extras, pagamentos retroativos. Nesse caso aqui, valores de uma só vez para compensar períodos passados, como a volta do quinquênio. E outro benefício bem curioso, diz o seguinte, adicional por tempo de serviço, ATS, ou quinquênio. É um acréscimo de 5% a cada 5 anos, podendo chegar a 35% do teto. Só acho que algum desses benefícios que o mosquito aqui, a mosca, tão aborrecida, fica circulando, vai cair? Olha, eu já não sou mais muito esperançoso, não, sabe, Sidney? Eu já não sou mais o Policarpo Quaresma que eu fui um dia. Eu acho que nós vamos ter, sim, uma queda disso por um tempo. E, com o passar do tempo, novas providências legislativas, novas providências regulamentares, novas ações políticas, quando o assunto estiver amainado, vão acabar por retomar muito desse influxo remuneratório acima do teto. Agora, é como eu digo, sabe, Sidney, é sempre satisfação falar com você em qualquer jornal. Eu digo, Sidney, para a República ser República, essas coisas têm que se resolver, não é? Esse ano nós completaremos 137 anos da proclamação da República e é preciso que nós sejamos uma república de verdade. Se a Constituição diz que o teto remuneratório é de 46 mil hoje, nada pode justificar o que exceda aos 46 mil, a não ser verbas indenizatórias verdadeiramente indenizatórias. Como eu dei o exemplo aqui, um servidor deixou de receber uma gratificação por um ano. O Poder Judiciário condena o Poder Público a pagar aquela verba, que será indenizatória, correspondente àquela gratificação por 12 meses. Ora, isso poderá exceder o teto. Muitas vezes esse pagamento por precatório é parcelado em vários meses. Mas o que não é indenizatório não pode exceder o teto sob rubrica nenhuma. Nós estamos num país pobre, um país em que uma minoria da população chega a esse patamar remuneratório de 46 mil reais. Agora, se porventura, Sidney, para concluir, se entende que esse patamar é pouco, e eu sempre defendi que servidores públicos que têm grande responsabilidade nas funções estatais sejam bem remunerados, para se valorizar o serviço público, para se incentivar o desejo por ser servidor público. Mas isso não pode exceder o teto. Então, se o teto está baixo, que se faça as coisas dentro do devido processo legislativo, que se discuta a matéria no Congresso Nacional para, porventura, se aumentar o limite do teto constitucional, fazendo-se uma atualização. Agora, pagar acima do teto a título de verba indenizatória no que não é indenizatório é subversão do interesse da coisa pública, Sidney. E eu não estou falando de pouca diferença. Eu estou falando, às vezes, de agentes estatais, foi visto isso há pouco com conselheiros de tribunais de contas, que estão recebendo 200 mil, 150 mil, 300 mil, 6 vezes o equivalente ao teto constitucional. Isso é, portanto, uma violação expressa às expectativas de equidade e o cidadão brasileiro não pode mais tolerar isso. É preciso que isso se resolva. Esperamos que o Supremo Tribunal Federal, realmente, nessa crise no qual se inseriu, tenha a altivez de tomar uma decisão vinculante, competente, para se pôr fim a esse tipo de prática na administração pública. Sidney.
Só para encerrar, professor, tem uma discussão agora sobre a regra de transição, né, em relação aos penduricalhos, que para muitos especialistas é quase que um desmame da mamata. Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Essa definição de desmame ela é muito adaptada à cronologia que se pretende implementar. Porque, na verdade, como o Brasil tem essa tendência, e Sérgio Buarque de Holanda, os grandes construtores da sociologia e da história no Brasil provam isso, como o Brasil tem sempre essa tendência de arrefecer a controvérsia, ficando num ponto de equilíbrio, não é? O cabo de força acaba se resolvendo num ponto de equilíbrio. Já que se vai perder esse excesso, faz-se uma diminuição da dor da perda, criando-se uma cronologia de descenso. Eu vou dizer, sou contra. Eu acho que essa cronologia só pode ser aplicada se realmente essa diferenciação acima do teto se apoiar em verbas, Roberta, que sejam genuinamente indenizatórias. Porque se tiverem natureza remuneratória, nem a cronologia do desmame, como foi bem definido, pode ser tolerada à luz da Constituição. Roberta, o inciso 11 do artigo 37 da Carta Magna é muito claro. Nada pode exceder o teto constitucional. Professor Gustavo Sampaio, muito obrigada pela entrevista, por essa conversa comigo, com o Sidney. Bom trabalho, até uma próxima oportunidade. Também para você, Roberta, Sidney, sempre satisfação conversar aqui no jornal. Boa tarde a todos, bom trabalho.